O que aconteceu ao vivo no programa de Patrícia Abravanel deixou todos em choque. Ninguém esperava que um simples bate-papo com o Whindersson Nunes fosse tomar um rumo tão emocionante. Mas foi exatamente isso que aconteceu. Tudo parecia normal. O público estava animado, Patrícia sorria e o Whindersson, como sempre, fazia suas brincadeiras. Mas, de repente, uma pergunta mudou tudo. O clima no estúdio ficou pesado, a emoção tomou conta e Patrícia não conseguiu segurar as lágrimas. A plateia, sem entender direito, ficou em silêncio. O que será que o Whindersson disse para emocionar tanto a apresentadora? Fique até o final deste vídeo, porque essa história vai te surpreender. E no final, quero saber sua opinião. Você teria reagido como Patrícia? Comente aqui. Antes de continuar essa história emocionante, quero te fazer um convite especial. Se você gosta de histórias impactantes, cheias de emoção e momentos inesperados, já deixa o seu like neste vídeo. Isso ajuda muito para que mais pessoas conheçam essa história incrível. E me conta aqui nos comentários. Você já viveu um momento tão forte que não conseguiu segurar as lágrimas? Compartilhe sua experiência. Vou adorar ler o que você tem para dizer. Ah, e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, você não perde nenhuma das próximas histórias emocionantes que trazemos aqui. E claro, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares, porque essa história merece ser vista por todos. Agora, vamos voltar ao que aconteceu naquele programa ao vivo. O programa estava no ar, e tudo parecia seguir como de costume. Patrícia Abravanel, sempre carismática, conduzia a entrevista com leveza, arrancando risadas da plateia e do próprio Whindersson Nunes. Ele, por sua vez, fazia piadas e respondia com aquele jeito descontraído que todo mundo conhece. Mas, no meio da conversa, algo mudou. Patrícia, interessada na trajetória de Whindersson, resolveu fazer uma pergunta um pouco mais profunda. A plateia, que até então estava animada, ficou em silêncio, aguardando a resposta do humorista. Ninguém poderia imaginar que, naquele momento, o clima do programa iria mudar completamente. Whindersson, que sempre se mostrou forte e brincalhão, de repente ficou sério. Seu olhar mudou. Ele respirou fundo antes de começar a responder. Foi nesse instante que Patrícia percebeu que estava prestes a ouvir algo muito mais intenso do que esperava. O estúdio inteiro ficou atento, sem desviar os olhos do que estava prestes a acontecer. Patrícia, curiosa para entender mais sobre a vida de Whindersson, fez uma pergunta que, à primeira vista, parecia simples, mas que carregava um peso enorme. Whindersson, depois de tudo que você passou, todas as batalhas que enfrentou, existe algo que ainda dói em você? O silêncio tomou conta do estúdio. A plateia, que antes ria das brincadeiras, ficou imóvel, esperando pela resposta. Whindersson abaixou a cabeça por alguns segundos, respirou fundo e, quando levantou o olhar, seu semblante era outro. Pela primeira vez naquela entrevista, ele não estava ali como o humorista que todos conheciam, mas como alguém que carregava marcas profundas em sua alma. Ele começou a falar de forma pausada, escolhendo bem as palavras. Sua voz, normalmente cheia de energia, soava mais baixa, carregada de emoção. A resposta que ele daria em seguida mudaria completamente o clima do programa e tocaria o coração de todos ali presentes. Whindersson respirou fundo, olhou para Patrícia e começou a falar com um tom de voz mais baixo, quase como se estivesse desabafando. Sabe, Patrícia, as pessoas me veem como um cara que sempre tá rindo, que faz os outros se divertirem. Mas poucas sabem o quanto já chorei quando ninguém estava olhando. Eu já tive tudo: sucesso, dinheiro, fama, mas nada disso conseguiu preencher o vazio que eu sentia por dentro. A plateia continuava em silêncio. Patrícia piscava rápido, segurando a emoção, mas já dava para notar que estava profundamente tocada pelas palavras de Whindersson. Ele continuou. Muita gente acha que por eu ser humorista, minha vida sempre foi feliz. Mas eu já enfrentei momentos muito escuros. Já me senti sozinho mesmo estando rodeado de pessoas. Tive que aprender que a gente pode ter tudo e, ao mesmo tempo, sentir que não tem nada. Os olhos de Whindersson começaram a brilhar e ele fez uma pausa. O silêncio no estúdio era absoluto.
Então, ele olhou para Patrícia e disse algo que fez com que ela perdesse o controle das emoções. O que mais dói em mim não é o que eu já perdi, mas sim as pessoas que nunca perceberam a minha dor. Foi nesse momento que Patrícia não conseguiu mais segurar as lágrimas. Ela levou a mão ao rosto, visivelmente emocionada. A plateia, ainda sem entender totalmente o impacto daquelas palavras, permaneceu em choque, tentando processar o que acabava de acontecer. Assim que o Whindersson terminou de falar, o silêncio no estúdio era quase ensurdecedor. Patrícia tentou manter a postura, mas seus olhos já estavam cheios de lágrimas. Ela piscou várias vezes, levou a mão ao rosto e, por um momento, ficou sem palavras. A plateia, que antes estava animada, agora parecia dividida entre o choque e a emoção. Algumas pessoas se entreolhavam, como se tentassem entender o que acabavam de ouvir. Outras apenas observavam, profundamente tocadas. O programa, que começou com risadas e descontração, havia se transformado em um momento de pura vulnerabilidade. Patrícia respirou fundo, tentando se recompor, mas não conseguiu evitar que uma lágrima escorresse por seu rosto. Com a voz embargada, ela finalmente conseguiu dizer: "Whindersson, eu não imaginava que você carregava tudo isso dentro de você. Eu sinto muito." O Whindersson sorriu de leve, como se quisesse tranquilizá-la. Mas ficou claro que aquele momento também havia sido difícil para ele. Foi então que a plateia começou a reagir. Algumas pessoas enxugavam discretamente os olhos, enquanto outras aplaudiam em um gesto de respeito e apoio. O estúdio, que minutos antes estava cheio de energia, agora estava completamente tomado por um sentimento diferente: empatia. Ninguém esperava que uma simples entrevista fosse se transformar em um dos momentos mais emocionantes já vistos na televisão. Após alguns segundos de silêncio, Patrícia, ainda emocionada, tentou retomar o programa. Sua voz estava levemente trêmula e dava para perceber que ela ainda estava absorvendo tudo o que havia acabado de acontecer. "Whindersson, eu acredito que muitas pessoas em casa estão sentindo agora o que eu estou sentindo. A gente nunca imagina o que se passa dentro do coração de alguém, principalmente de alguém que faz tantas pessoas rirem." O Whindersson assentiu, olhando para as plateias, que agora tinham um olhar diferente sobre ele. Já não viam apenas o comediante irreverente, mas um ser humano com dores, batalhas e cicatrizes que poucos conheciam. Esse momento trouxe uma reflexão profunda para todos ali presentes, e também para quem assistia de casa. Quantas vezes julgamos as pessoas pela aparência, pelo sucesso ou pela imagem pública sem imaginar as lutas internas que elas enfrentam? Quantas vezes rimos com alguém sem perceber que, por dentro, essa pessoa pode estar chorando? A entrevista mostrou que, por trás da fama e dos holofotes, Whindersson era apenas um jovem que já enfrentou dores profundas, inseguranças e momentos de solidão. E mais do que isso, revelou algo que muitas pessoas sentem, mas não sabem expressar: a falta de alguém que realmente perceba sua dor. No final, esse momento não foi só sobre o Whindersson ou Patrícia. Foi um alerta para todos nós. Nunca sabemos pelo que alguém está passando. Às vezes, um simples "você está bem?" pode fazer toda a diferença na vida de alguém. Patrícia, ainda emocionada, olhou para o Whindersson com um sorriso sincero e disse: "Obrigada por compartilhar isso com a gente. Tenho certeza de que muitas pessoas que estão assistindo agora se identificaram com as suas palavras." Whindersson retribuiu o sorriso e respondeu: "Eu que agradeço, Patrícia. Às vezes a gente acha que precisa esconder nossas dores, mas falar sobre elas também pode ajudar outras pessoas que estão passando pelo mesmo." A plateia começou a aplaudir. Dessa vez, não apenas para Whindersson, mas pelo impacto profundo que aquela conversa havia causado. O programa, que começou com risadas, terminou com uma mensagem poderosa sobre empatia, dor e superação. Agora, eu quero saber de você. O que achou desse momento tão emocionante? Você já passou por uma situação em que percebeu que alguém próximo estava sofrendo sem demonstrar? Comente aqui embaixo, porque sua história pode ajudar outras pessoas.
E não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem e se inscrever no canal para não perder mais histórias como essa. Muito obrigado por acompanhar até aqui e nos vemos no próximo vídeo.